Bom, gente, bom dia novamente. A gente está iniciando aqui mais uma palestra, a última palestra do evento de hoje, que finaliza hoje, o primeiro seminário Ceda-se Corpo e Imagem, um seminário que celebra os 10 anos do grupo de pesquisa Ceda-se e Corpo e Imagem na Improvisação. E a gente vai receber hoje aqui a professora Daniela Guimarães, da Escola de Dança da UFBA. Ela é dançarina, coreógrafa, cineasta, docente e coordenadora de ações artístico-acadêmicas da Escola de Dança da UFBA. É doutora em mestre pelo PPGAC UFBA, graduação em dança pela UFBA e artes plásticas pelo Instituto Marangoni, em Milão, docente do PPG Dança e do PRODAN da UFBA, líder do grupo de pesquisa Corpo Lumen, redes de estudos de corpo, imagem e criação em dança. É diretora do grupo de dança contemporânea da UFBA, foi diretora de 2017 a 2018, projeto Trilogia do Sonhar. Então a gente tem aqui a Daniela com a gente para apresentar a palestra do contato improvisação à improvisação cênica em tempo real. Bem-vinda, Daniela, a esse evento. Não estou vendo sua imagem, dia. tá? Eu peço, sim, eu peço licença só um minutinho, porque eu tô em Minas e eu tava com a internet super boa e agora ela deu uma queda e eu troquei de lugar. Eu só tô me organizando aqui 2 minutinhos, por gentileza. Ah, sim. Eu vou dar uma pausa. Vocês, se acontecer alguma falha, começo de novo. Bom dia. Se houver alguma falha na internet, vocês me sinalizam por gentileza. Estão me escutando bem, Diego? Sim? Sim, E a imagem também? também. Ok. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, tá baixinho? Vou aumentar, Camilo. É melhor agora? Pronto. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma honra estar aqui, ter recebido esse convite para esse encontro que para a gente aqui também na UFBA, para mim especificamente, para o Corpo Lumen, esse momento dos 50 anos, né, do contato improvisação, também tem sido um ano de muito estudo, de muita reafirmação, de muita transformação, e é um pouco disso que eu estou trazendo aqui. Agora travou, Daniela. Deu uma travada. Só para você saber, a gente não te ouve mais e a imagem está travada. Vamos aguardar. Sou uma mulher branca, cabelos longos, sou mineira, estou em Minas Gerais, vivo em Salvador, estou aqui na casa, numa casa de paredes coloridas, algumas plantas e me concentrando aqui para esse tempo real da nossa conversa. Então, recomeçando, para mim, assim, é muito importante estar aqui nesse momento, muito importante poder estar trazendo essa conversa, relato, e que eu queria pautar no início de tudo aí, que são 25 anos que eu conheci e comecei a dançar contato e improvisação, e logo que eu conheço o contato em Belo Horizonte, muito pouco tempo depois, sei lá, 4, 5 meses depois, em Brasília, justamente aí, que venho a conhecer depois Camilo, venho a conhecer Giovanni Aguiar no encontro aí do Nova Dança, e que a gente vai fortalecendo todos esses laços, tanto no contato improvisação quanto na improvisação, né? Então, para mim é bastante marcante poder estar aqui, poder estar falando sobre isso, né? Coincidentemente, a gente
elege nesse semestre em Estudos do Corpo 2, que é parte da formação de graduação da Escola de Dança da UFBA. A gente elege o livro de Diego, né, o livro que acaba de ser lançado, contando sobre a história, né, com entrevistas contando sobre a história desse início do contato improvisação no Brasil, e que acaba se tornando um oráculo nosso nesses últimos 6 meses, e que a gente também está construindo aí em termos de materialidades para esse momento, um documentário, um mini documentário com relatos dessas pessoas e estudantes, que são 40 estudantes dessa turma de dança, né, no segundo semestre, sobre a experiência de estar vivendo o contato improvisação de uma forma contínua durante todo o semestre. Queria dizer que a leitura desse livro, a leitura dessas entrevistas de muitas pessoas que foram, né, a partir do encontro com Tica, né, que foram com Tica Lemos, que foram pessoas que naquele momento de Hermann em Belo Horizonte, voltando para os seus lugares e seguindo nesse trabalho do próprio contato. Tá rolando bem a internet? Porque aqui avisou que não tá bom. Tá bem? Deu só uma falhada quando você falou da Dudu de Hermann, mas passou. Vou trocar de internet. Em 97, nesse encontro promovido pela Dudu, no estúdio dela em Belo Horizonte, Tica Lemos vai e começa a desenvolver um trabalho ali com umas 25 pessoas de vários lugares do Brasil, que depois a gente se espalha. E naquele momento eu estava vivendo e tendo a minha escola, o COSÉ Espaço Cultural, em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Então, desse primeiro contato, né, com o exercício do contato improvisação, o aprendizado no contato, que era bem inicial, dali na própria escola, em Juiz de Fora, no próprio COSÉ, eu queria muito que a própria Tica fosse para lá e que pudesse estar fazendo essa preparação junto, né, aos estudantes de lá, no movimento bem vasto que a gente estava fazendo ali durante 12 anos. Tica não podia naquele momento, e aí sim ela me apresenta Giovanni, e aí Giovanni traça um caminho de quase 2 anos, indo de 3 em 3 meses a Juiz de Fora, e a gente acaba por formar um bom grupo de trabalho, e as primeiras, né, assim, os primeiros entendimentos de como trabalhar com contato, que foi uma coisa que eu sempre defendi muito e defendo hoje dentro da universidade, que é um trabalho continuado do contato, né? Eu falo muito isso com os estudantes, porque na própria relação que depois vai se dando em 2000 e depois em 2005, nos encontros com Lisa e com Steve Paxton já em São Paulo, né? Também nesse momento ali do Estúdio Nova Dança, falar sobre o contato enquanto uma prática continuada, né, de aulas semanais, é difícil. Até hoje eu acho que não é uma prática que se dá de uma maneira mais dissolvida no tempo, mas de uma forma mais concentrada em workshops, como foi a nossa primeira formação. Então eu venho desenvolvendo muito esse trabalho de uma continuidade, né? Isso foi na escola, no COSÉ, depois isso foi em Cataguases, Minas Gerais, que ali também foi um outro momento, onde a própria Lisa Nelson esteve um tempo, mas com um trabalho de tuning scores, não era, né, logicamente, um trabalho de contato, mas ali também a gente começa a desenvolver semanalmente os trabalhos, as aulas de contato, né? E foi dessa maneira que eu trabalhei esse semestre e venho trabalhando nesses 8 anos curricularmente dentro da escola de dança, na formação, né? Ou no primeiro ou no segundo ano de formação da graduação. Então, trago um pouco dessa história do contato para estar dizendo para vocês o quanto, para mim, existe uma fusão, né, e uma fusão muito influenciada depois por esses anos 2000, 2005,
de estar entendendo o próprio contato dentro da linguagem da improvisação, não considerando a improvisação como um meio de trabalho, mas a improvisação como uma linguagem cênica, né? E aí, já também entendendo muito, visitando muito, estando muito junto à Companhia Nova Dança 4, que é uma das primeiras companhias a trabalhar no Brasil com a improvisação cênica enquanto linguagem mesmo, né? E ao mesmo tempo, frequentando muito, encontrando muito, trocando muito com a própria Tica Lemos e fazendo, até escrevo muito sobre isso, né, no mestrado, fazendo uma conexão muito grande com o aprendizado do contato improvisação junto à ideoquinesis, que aí eu adoto como uma prática somática, né, para estar... enfim, testando algo que Tica trazia muito, que era uma apropriação do movimento que nascia muito do trabalho da ideoquinesis, né? E aí também como é que essas habilidades que o próprio trabalho do contato, respaldado muito pelo conhecimento da ideoquinesis, ia trazendo para a gente habilidades para se pensar sim na improvisação em tempo real, na improvisação enquanto acontecimento cênico, né? Isso eu estou dizendo do trabalho da presença, do trabalho da disponibilidade, do trabalho de escuta, do trabalho do observador, do trabalho da alternância de protagonismos, do trabalho do entendimento enquanto também alternâncias de lideranças, né? E como é que, para mim, vinha um interesse muito grande de distinguir, e isso eu vou fazendo também lá no mestrado, de distinguir aquilo que era o acontecimento da própria jam session, né, que era como pensar na própria experimentação do contato, na própria experimentação da fisicalidade, enquanto um encontro que se dá também em tempo real, mas que não necessariamente ou não tem como escopo, ao meu ver, né, no interesse com uma temática, com uma coerência em termos de significado, com uma abordagem enquanto uma linguagem para se levar para o palco ou para um determinado espaço ou outro cênico, né? E aí começo a investigar muito sobre essas diferenças, né? O que é trabalhar na ideia de jam, no sentido mesmo da experimentação, da fisicalidade, das habilidades que nos faziam depois também trabalhar enquanto linguagem cênica em tempo real, a pensar sim em significados, em coerência, em dramaturgia e como era então desenvolver trabalhos, obras cênicas a partir dessas linguagens, né? E é o que eu venho fazendo até hoje. Mas o primeiro trabalho que eu acho que ele é a maior testagem desse entendimento foi um trabalho que eu desenvolvi com a Companhia Ormeu, ali já 2004, 2005, que foi em cima da obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em que a gente tinha um modo de lidar, uma metodologia de lidar com a própria obra literária que não fosse de um cunho de começo, meio e fim, né? Então, assim, a gente tinha uma primeira regra que era ninguém podia ler a obra como um todo, né? A gente só poderia conhecer a obra do Guimarães Rosa por partes. Tanto que o trabalho depois ele se torna, ele toma o nome de Pedaços de Rosa, porque a gente conhecia a obra de Guimarães Rosa pelos pedaços de textos que eu, junto a uma outra pessoa que estava trabalhando comigo numa assistência, ela me ajudava a recortar trechos, né? Éramos 10 improvisadores, então a gente conhecia as obras por esses trechos de texto que a gente ia recebendo ao longo ali dos 5 anos que a gente trabalhou, mas nunca a gente leu a obra como um todo ou numa entrada linear sobre a obra, né? Por se tratar também, assim, eu estou trazendo um pouco disso para exemplificar como é que a gente foi construindo essa obra no entendimento de contato, improvisação, ideoquinesis e linguagem cênica em tempo real, né? Improvisação
como acontecimento cênico. Então, toda a prática, toda a fisicalidade, inclusive dessa companhia que durou 10 anos, a Companhia Ormeu, era toda pautada, que inclusive Camilo teve a oportunidade de estar lá, de trabalhar com a gente também em Cataguases, né? Essa companhia, toda a formação corporal, assim, a base de formação corporal era em cima do contato, né? Então, era um modo específico de dançar e de ter sua dança autoral a partir de uma prática que não era esporádica, era uma prática cotidiana de formação no contato e improvisação enquanto companhia, né? Dentro desse trabalho com o Grande Sertão Veredas, existia uma relação muito forte ossos e sertão, todo um entendimento de um mapeamento que a gente fez por 8 meses no trabalho de Deuquineses, no trabalho de toque, no trabalho de um reconhecimento de como construir esses estados de corpo a partir desse mapeamento ósseo e desse mapeamento de um entendimento de relação, né? De dançar com a relação dessas partes do corpo que eram investigadas em termos de ideia de movimento a partir do toque, né, e Deuquineses. Então, como é que a gente fazia todo esse mapeamento uns com os outros durante esses 8 meses e a gente ia construindo estados de corpo que nos traziam uma coisa que também fez parte da pesquisa, que aí eu acho que entra bastante a influência da Cristiane Paoli Quito, que foi, né, dramaturga também da Companhia Nova Dança 4 por muitos anos ali em São Paulo, que era de pensar como é que esse mapeamento ósseo poderia trazer para a gente uma espécie de quens, né, de que modos esses corpos se moviam. E aí, ouvindo um pouquinho aí do final do encontro de vocês, era que modo que esses corpos organizados, que traziam esses quens, esses modos de caminhar, esses modos de ações cotidianas, eles construíam vozes. E aí eram a partir dessas vozes, esse corpo, né, esses quens tinham suas próprias vozes, e era a partir dessas vozes que esses trechos de textos eram construídos cenicamente também, enquanto diálogos na própria cena, né? Então, a gente tinha, dentro desse escopo do trabalho de criação cênica em tempo real, né, a gente tinha esse escopo do mapeamento ósseo, pelo trabalho do Deuquineses, um tratamento da fisicalidade, de todas as habilidades que o contato nos trazia para a gente pensar na construção das cenas em tempo real. A gente trabalhava dentro de uma margem de 50 minutos a 1h10 de trabalho, sem cronometrar, então também a gente estudava muito tempo, né? Quanto tempo o tempo tem e quanto tempo o tempo tem em cada dia de trabalho, para a gente sempre achar aí um entendimento comum e um entendimento específico no lidar com os tempos, né? Tinha um mapeamento que também a gente fez, que girava em torno de 50 a 70 músicas, mas que a gente também trabalhava enquanto sorteio da pessoa que fazia a parte de sonoplastia em tempo real também. Então, algumas músicas se repetiram nos anos todos que a gente dançou essa obra, algumas nunca apareceram, né? Então, a gente tinha um compêndio de textos, a gente tinha um compêndio de músicas, a gente tinha um compêndio também de mapeamentos de luz para esses espaços, que a gente sabia que eles existiam, mas como eles iam existir, como é que eles iam se combinar a depender das nossas composições na cena, né? A gente também não tinha ideia disso, a não ser na hora que a coisa acontecia, né? Então a gente não sabia se a obra ia abrir com solo, com duo, com trio, se a obra ia abrir só com o espaço cênico e a luz, se a obra ia abrir com uma música no espaço do blackout, e assim todo o trabalho ia sendo desenvolvido. Então muitas vezes a gente chegava a trazer um pouco da ideia, assim, de todo o texto, de toda uma ordem literária da obra. Às vezes não, às vezes era um aprofundamento numa coisa específica, né? Por exemplo, a vida no sertão, e não necessariamente aquela história de uma vida no sertão, mas como é que a gente trazia essa questão à tona, ou a homossexualidade, pensando nos personagens da própria obra. Então, como é que a gente também sentiu o teor e como é que, a partir daquilo que a gente criava,
e que aí foi se aprofundando muito mais nesse pensamento de chegar numa improvisação cênica em tempo real, que era como construir uma dramaturgia em tempo real, né? Então, aí eu vou também ali no mestrado fazer toda uma analogia, que aí já começa também todo um trabalho de pensar a improvisação e a linguagem audiovisual, e aí eu começo a fazer toda uma relação de pensar a improvisação cênica em tempo real a partir de uma ideia de timeline, né? Então, como é que a edição de imagens, e no sentido mesmo, essa edição de imagens que é de cada improvisador, ou que é da obra, ou que é da percepção de cada enquanto constrói a obra, a gente vai olhando, né, para essa, né, como é que uma primeira cena é criada, como é que ela dá vez para essa segunda cena e como isso vai se organizando nessas camadas, pensando na ideia, na analogia, timeline, nessas camadas de imagens, de significados, de sonoridades que o pensar de edição, o pensar de montagem cinematográfica, o pensar de montagem imagética e sonora vai construindo. Aí é o risco, né, que o próprio Steve nos fala sempre, né, assim, que é o risco de uma alta coerência que se alcança no risco de se improvisar e uma baixa coerência, né? Então, inclusive, assim, esse risco de trabalhar com algo que você... É claro que quando eu vou falar de uma obra como essa, ela tem um arcabouço, né? Ela tem um arcabouço que a constrói enquanto obra com aquela temática, né? Ela tem, a partir de uma obra literária, ela tem os seus jogos ali... enquanto escolhas de tratamentos de jogos e de metodologias de criação. Ela tem especificamente uma vestimenta, ela tem um modo de tratar a luz, ela tem um modo mais... como essa obra vai se dar, não é possível garantir, né? Ela não vai ser igual a da última vez, nem da penúltima vez, nem da antepenúltima vez. Ela é sempre uma nova obra que se arrisca ali. Não dá para a gente, sei lá, vender uma obra que a gente vai conseguir fazê-la exatamente como ela aconteceu, né? E é claro que eu acredito que essa testagem, né, do quanto a gente vai construindo essas coerências, vai sempre sendo também o nosso desejo de seguir, né? O quanto que eu vou lidando com esse encontro de coerências e de dramaturgias e o quanto a gente não vai encontrando e vai continuando a buscar essa chegada, né? Então, pensando nisso, o que eu quero trazer para vocês, e aí depois eu vou entrar também num outro momento para pensar. Aí eu já quero fazer um salto, assim, já de um outro momento, que é pensar já no doutorado, como é que as relações, a partir desse pensamento da improvisação em tempo real, pode também estar trazendo novos conhecimentos e aprendizagens para a relação com o audiovisual, mais especificamente para o cinema, né? Então, como é que esse pensamento, né? E aí a questão que vem ali para pensar ainda no trabalho improvisacional, numa base de trabalho que é a partir do contato improvisação, como é que essas habilidades também vão tomando, né, apropriação, vão sendo investigadas para lidar com essa relação de uma criação fílmica, né? E aí eu venho assim trazendo, que é o próprio nome do grupo de pesquisa que eu lidero, mas que está junto comigo também duas pesquisadoras, Clara Trigo, né, minha parceira querida Clara, e Beatriz Adeodato, que também são da educação somática, e cada uma tem sua linha ali dentro do grupo de pesquisa. Como é que o Corpo Lumen surge a partir dessa ideia do doutorado, que é o que sobrevive no corpo a partir dessa relação de improvisação e de contato improvisação com o audiovisual, para além da criação em si, das habilidades que a criação em si de fazer filmes nos traz, e que é genial o fazer fílmico a partir desses conhecimentos e habilidades, mas assim, o que sobrevive? E aí é essa discussão, o que é corpo lume? É aquilo
enquanto luz, enquanto lume, é aquilo que sobrevive no corpo a partir dessas experiências. E o que sobrevive, eu acredito e defendo, que modifica o nosso modo de ensinar dança, de criar dança ou de dançar, né? Como é que essas habilidades e esses subtextos modificam o nosso modo de criar, o nosso modo de ensinar e o nosso modo de mover, né? de improvisar a partir dessas ações. E aí dentro disso, né, dentro dessa junção, eu estou fazendo aí um pouco, trazendo um pouco aí coisas de, sei lá, do começo do contato 25 anos atrás, da improvisação também esses 25 anos atrás, enquanto linguagem cênica, e aí nos últimos 15, esse entendimento já no doutorado, no mestrado e no doutorado, e chego nas práticas que eu venho fazendo na escola de dança, né, que eu venho fazendo, eu estou na escola há 8 anos, na escola de dança, especificamente trabalhando, né, na graduação em estudos do corpo, em processos criativos, e na pós, muito no trabalho dos estudos de educação somática, nos estudos da improvisação enquanto linguagem cênica e nas pesquisas entre dança e cinema, dança e audiovisual, né? Mas o que eu venho desenvolvendo aí, desde que o Corpo Lumen foi criado 5 anos atrás, é o chamado Improlab Corpo Lumen, que são sessões, né, que são sessões de improvisação, em que a gente vem, né, que eu venho tentando desenhar uma metodologia e Corpo Lumen chamada Margem, Ponte, Travessia, em que os encontros duram 4 horas, né? E eles têm essas 3 partes, né, nesses encontros. Esse momento margem, que é justamente para a gente entender que corpos são esses, porque não é um grupo fechado, é um encontro quinzenal, e que às vezes tem 80 pessoas trabalhando junto, às vezes tem 50 pessoas trabalhando junto, às vezes porque é tanto para os alunos de graduação quanto para os alunos de pós-graduação no teatro da escola, e quinzenalmente, né? Ali eu também trabalho com outros 2 músicos, ou 3 músicos da própria escola, construindo música em tempo real, e com 2 iluminadores, que também a gente trabalha na composição da iluminação também em tempo real. Então, voltando, assim, a gente tem esse momento margem, que é a chegada, justamente, é a chegada na sessão, né, no encontro da sessão, que dura 4 horas, então mais ou menos 1 hora, 1h30, essa chegada de corpo, né, que prioritariamente é o trabalho, sim, na relação com contato e na relação com a ideuquinesis, ou com um trabalho um pouco mais expandido da ideuquinesis, mas no trabalho de toque. E aí esse mapear daquele corpo disponível, daquele grupo de pessoas para aquele dia de trabalho, do entendimento dos diferentes, né, das diferentes vertentes e das diferentes chegadas de cada uma dessas pessoas que trazem as suas informações de corpo, de fisicalidade. A gente entra num segundo momento, que seria a ponte, que é um momento dos jogos de criação e dos jogos de improvisação e dos jogos de composição. Então, nesse momento, é a hora que a gente já está com um trabalho estabelecido de um desenvolvimento da fisicalidade, e aí é a hora da gente... são jogos que eu venho criando também nesses anos aí. Quero falar ainda de um baralho que nasceu aí do Corpo Lumen também, um baralho de tarô, de improvisação. Mas, nesse momento, são jogos criados com o trabalho de iluminação, com o trabalho dos músicos, e são jogos em cima de entendimentos de como lidar com o tempo, de como lidar com espacialidades, de como lidar com o trabalho de protagonismos, com o trabalho de criações de composição, né, de como o trabalho entre os próprios bailarinos, ou bailarinos improvisadores, ou a própria relação de como a gente ocupa o espaço, por quanto tempo, em que
em que lugar desse espaço, em que configuração dessa luz. E aí é um momento que a gente também trabalha aproximadamente por 1 hora e meia em cima desses jogos. Só um minuto, por favor. E então desse momento em diante, assim, a gente já tem o trabalho da fisicalidade, o trabalho dos jogos, né? Que é também, muitas pessoas nem se conhecem, é também um ambiente para a gente criar uma confiança mesmo, de estabelecer uma relação principalmente de ter espaço para propor e ao mesmo tempo ter espaço de observação, né? Então é esse jogo de estar dentro, estar fora, e de como é que a gente estabelece esse aprendizado que é tanto na ação do próprio mover, quanto na ação do próprio pausar e estar em estado de observação. E aí a gente vai para a travessia, que é aquela obra daquele dia, né? Como é que aquela obra se configura. Então aí a gente trabalha 40 minutos, 50 minutos até, de um fechamento, onde essa travessia acontece, e que é como é que a gente se apropria, não é para a gente refazer os jogos, mas como é que a gente entende aquele modo de processar, de pensar espaço, de pensar tempo, de pensar composição, de pensar relação com as coisas. E a gente vai para o jogo, né? É o jogo jogado, que eu chamo assim, é a hora que a gente entra, e que aí quem constrói as restrições somos nós mesmos, que não são regras, que eu também gosto de chamar de restrições. E as restrições, elas vão ser feitas a partir do momento que eu estou para aquele jogo, né? Que eu mesmo estabeleço para mim, comigo, com o outro e para o outro, né? Nesse triângulo de pensar o jogar para si, o jogar com o outro e jogar para o outro. Sendo ele o outro que não está na cena comigo, sendo ele o outro que nos assiste, porque a gente também deixa aberto o teatro e quem passa, entra, assiste um pouco e sai, né? Então, como é que a gente estabelece essas obras? Como é que a gente vive um dia em que a gente encontra, pratica, estabelece uma relação, joga junto a partir das coisas que eu vou propondo ali enquanto mediadora, e como é que a gente joga um jogo final, que é a nossa obra daquele dia, e como é que a gente fecha um ciclo aí em 4 horas de passar por essa margem, por essa ponte, por essa travessia, e recomeçar isso 15 dias depois, com outras pessoas, num outro contexto, num dia novo, né? Com outro corpo, com outro momento mesmo. Aí, só para fechar, queria falar mais 2 coisas que eu vejo importantes, assim, com a chegada da pandemia. Eu insisti, a gente começou a trabalhar o ImproLab, e a gente vai tá lançando um e-book a partir dessa experiência. A gente leva o ImproLab para essa mesma plataforma que a gente está aqui agora, que é o Zoom, né? E aí a gente começa a trabalhar também 80, 100 pessoas dentro do Zoom, com essa mesma ideia do ImproLab. Só que aí para mim, chega uma materialização de como era poder juntar esse trabalho do mestrado com esse trabalho do doutorado, como era pensar em construir essa ideia de uma obra em tempo real, que eu vou chamar depois de filme cênico, né? Que é como é que a gente construía no final uma obra em tempo real na plataforma, na tela, né? E como é que também a gente começava a fazer toda essa relação entre estados de corpo, construção da imagem a partir desse autoconhecimento isolado nas casas, mas como é que a gente estabelecia relações e conexões na tela. E aí eu comecei a experimentar também fazer uma espécie de direção, que era testar essa timeline que eu falei lá no começo, que era uma analogia, mas no sentido da ação de montar em tempo real. E aí eu começo a fazer uma função de improvisadora, de diretora, assim, construindo e escolhendo. Então, assim, em 40 minutos de sessão, desse modo que a gente está aqui agora, com essas telinhas todas em cima e uma tela marcada que estou eu aqui, né? Com vocês, como é que todo mundo estava performando
e construindo as suas ideias do jogo ali nas suas próprias telas, e como é que essas pessoas eram chamadas para dentro e se assistiam e iam construindo também uma dramaturgia que acontecia em tempo real na tela, né? A partir desse improvisar entre telas. Então, claro, aí a gente, além das nossas restrições dos próprios jogos que eu ia trazendo, a gente tinha restrição da plataforma, né? Então, por exemplo, não sei hoje como tá, porque a gente não está trabalhando nela mais, mas naquela época a gente podia estar com 9 telas só ao mesmo tempo. Então, como é que eu poderia ter um solo, um duo, um trio, até ter 9 pessoas compondo juntas, né? E como a gente podia estar testando também a ideia de estar improvisando e se assistindo ao mesmo tempo, já que eu também estava na tela enquanto eu estava dançando, né? Que já é uma possibilidade outra quando a gente está fazendo isso no teatro, num outro modo que não o modo da tela, mas o modo físico, né? Então isso também foi muito importante assim para gerar novos jogos e para fazer uma outra testagem depois, como é que era levar esses jogos que foram criados e pensados para esse ambiente Zoom, como é que era reconfigurá-los para voltar agora para o ambiente teatro experimental da escola de dança e tá seguindo, né? Seguindo nesse trabalho ininterrupto de pensar aí sim esses dois lugares, né? A improvisação cênica em tempo real enquanto obra e esse filme cênico que também tinha como objetivo testar as mesmas coisas, né? Como é que era trabalhar com os músicos dentro do Zoom, com delay, e ao mesmo tempo como era orientar as pessoas para elas mesmas construírem suas luzes e transformarem suas casas em sets de filmagem, né? Então, como é que era trabalhar com luz de luminárias, luzes assim de traquitanas inventadas em casa, para que a gente pudesse construir um ambiente que nos trouxesse essa possibilidade de relação de composição e essa possibilidade de relação viva de criação, né? Então, como é que a gente começa a pensar em outras funções do improvisador, o improvisador que também constrói a sua própria luz, o improvisador que também edita, né, enquanto dirige ou enquanto organiza uma parte composicional, ou então como é que esses músicos vão lidando com a ideia de delay, com a ideia de atraso do som, mas contando que esse atraso é parte também, né? É também parte de um acaso previsto, mas que nem sempre é fixo, né? Porque o delay, a depender da internet, ele vai também tendo suas variedades de tempo no tempo, né? De execução. Então, acho que é isso um pouco do que eu quero trazer. E só a última coisa é falar do baralho Corpo Lumen, também de improvisação, que é um baralho em cima dos 22 arcanos do tarô. Aí sim, quando o Diego me apresentou, ele falou da trilogia do sonhar, né? Que foi o trabalho foi um projeto que eu desenvolvi com o grupo de dança contemporânea da UFBA, em que a gente também tinha uma trilogia, porque a gente tinha como base os sonhos sonhados, né? Uma pesquisa grande em como estar o tempo inteiro, porque também tinha muito isso, né? Como criar uma coerência que a gente buscava na improvisação, que não era uma coerência de um modo lógico ou de uma dramaturgia lógica, mas uma dramaturgia onírica, uma dramaturgia que tinha as suas possibilidades muito mais expandidas de entendimentos e de conexões, né? Então, com o GDC, eu começo testando uma obra que era toda em improvisação em tempo real desde o início, que chamava Só Não Me Acorde Antes, que era justamente esse, me deixa aqui nesse estado onírico de construir uma obra a cada momento, e eu acho que essa obra a gente dançou, sei lá, umas 40 vezes em 3 anos de trabalho, em 2 anos de trabalho. Depois eu vou para uma montagem, e sempre com os cadernos de sonhos, né? Depois eu vou para uma montagem chamada Com que Sonhamos, em termos ponto e Com que Sonhamos, interrogação, o título carrega o ponto e a interrogação, com que sonhamos enquanto matéria daquilo
da obra, que são os sonhos dessas 10 pessoas ali durante todo o tempo de convívio, como matéria de trabalho, e com o que sonhamos em termos de pergunta, que era o que sonhamos individualmente, o que sonhamos nessa coletividade enquanto proposta de cena. E aí era uma obra fixa, que partia de todo esse entendimento improvisacional, mas aí sim era testar essas duas coisas, né? Como é que eu movo e danço pela primeira vez, como se eu tivesse uma apropriação tão grande daquilo, como se eu já estivesse fazendo aquilo a minha vida inteira, ou muitas vezes, né? E como é que eu trabalho com um frescor enorme, tendo construído uma obra toda fixa, mas que parece que eu tô como se eu estivesse adentrando aquele movimento pela primeira vez. Então era para friccionar um pouco desse entendimento, né? Dessa sutileza de entender a fisicalidade. E aí a trilogia fecha com a adaptação, aí foi um curta-metragem que a gente fez, que é uma adaptação da obra As Ruínas Circulares, do Jorge Luiz Borges, que é numa temática do sonhar também, né? Que é um homem, um ser, que recebe a incumbência de sonhar outro ser, e aí ele vai, o conto inteiro vai nos trazendo assim a construção desse ser, até que ele se descobre no fim, quando ele vai conceber esse ser, né? Ele se descobre também um ser sonhado. Então é o meta que Borges sempre vai nos convocando. E aí a gente faz uma adaptação do conto e filma um curta-metragem que trata desse conto, chamado Ruínas. E aí, nesse processo inteiro dos 2 anos, a gente constrói juntos esse baralho de improvisação, que é um jogo consolidado, né, de pensar esse jogo. Éramos 11 pessoas, então cada uma dessas 11 pessoas constroem 2 cartas, né, 2 arcanos, e a gente vai fazendo uma distribuição desses arcanos pensando em 4 pontos específicos, pensando composição, pensando temática, pensando tempo e pensando qualidade de movimento. Então a gente pode jogar o jogo de várias formas. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas depois eu posso passar para Diego. Mas aí esse baralho tem sido assim bastante utilizado. A gente fez uma tiragem de 100 baralhos que estão aí distribuídos para vários estudantes que passaram pela escola, amigos, e esses baralhos têm sido muito usados em início de processos criativos, em aulas de processos de criação na universidade, fora dela. Até um jogo, eles criaram um jogo virtual em que as cartas eram selecionadas também em tempo real, trabalhando com avatar. Então é um material, né? É um material também para pensar e para instrumentalizar e para principalmente estimular cada um a criar seus próprios jogos de improvisação e de pensamento sobre como improvisar, como criar, né? Porque eu acho que, sobretudo, é o quanto que criatividade gera criatividade, né? E o quanto que eu acredito que isso está no nosso mover, né? Então, para mim, fechando aí assim, pensar desde essa ideia do contato improvisação até a improvisação cênica em tempo real, como é que a gente estabelece nesse lugar da fisicalidade, nesse lugar de construir o nosso próprio mover, as nossas próprias sensorialidades, percepções. A gente chega nesse lugar da invenção, nesse lugar da construção para diversos fins em termos de criação em dança, que no meu caso pensando a improvisação como linguagem cênica. Então é um pouco disso que eu quis trazer para vocês, um pouco da experiência na carne, né? Um pouco de como também entender processos de criação como ensino-aprendizagem, ensino-aprendizagem como processos de criação, né? Não está descolado, mas está implicada uma coisa com a outra. E, sobretudo, continuar dançando, 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 sem parar. É isso.
Obrigado, Daniela, por toda essa fala, toda essa apresentação das pesquisas de vocês, do Grupo Corpo Lumen aí na UF, que eu conheço todas as integrantes, né, as coordenadoras, já ter trabalhado próximo, muito rico ouvir o que vocês e você têm feito com improvisação, com somática, com contato com improvisação e com composição aí na UFBA. Obrigado. Eu fiquei. A gente vai abrir aqui para perguntas, né? A gente tem um tempinho ainda, vamos ver se alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa. Eu só gostaria de comentar essa questão do baralho, né? Do baralho de cartas. Eu fiquei curioso em ver, né? Queria ver, pegar. Vamos ver se um dia a gente consegue. Eu tenho dois baralhos aqui, só para compartilhar, né? Que é o baralho de Terpsichore, que é de um baralho de composição coreográfica, você já deve ter visto, e o baralho dos 86 aspectos da composição, do Mike Vargas, né? Então, esses baralhos eu uso bastante, eles estão em inglês, então não dá para usar sempre com a graduação, mas são baralhos riquíssimos, assim, de possibilidades e provocações, né? Então, de Sim. vocês, baseado no tarô, fiquei super curioso em saber, em ver esse material. Vamos conversar aí se a gente consegue ter acesso a isso. Vamos, a gente está, do baralho, a gente está fazendo aí uma segunda edição também. É que tá, assim, um momento difícil, né? Dos patrocínios, das coisas, e a primeira tiragem eu fiz por conta. Então agora a gente está preparando uma segunda tiragem, mas tem algumas pessoas, eu acho, de Brasília que tem o baralho aí, viu? Acho que Edson Bezerra tem um baralho por aí. Eu vou também te mostrar e te mandar, viu? Tá bom, obrigado. O Camilo falou que tá dando um som, um Tá, eco ruim, mas eu não estou ouvindo alto para mim. eu Tá, também tá. tô, mas Mas não é não é alto meu. para mim. Agora sumiu pra mim. Agora Voltou. parou. Deixa eu Eu não ver. mudei nada aqui. Coloquei você no mudo, Daniel. Desculpa. Liga o microfone de novo aí. Tava vindo daí, mas a mim não tá atrapalhando, não. É do meu que tá vindo, é? Tá vindo daí do seu, mas não tá. E agora? Tirou? Saiu? Para mim tá tão baixo. O Camilo disse que parou. Para mim tá tão baixo que eu não tô ouvindo o incômodo. Enfim, ele disse que Tirei o parou. fone. Esqueci do fone. Então deve ser isso. Gente, alguém gostaria de fazer mais? Obrigado, viu, Daniela? Depois a gente conversa sobre a coisa do baralho. Eu acho que baralho é mara. Adoro o tarô coreográfico, o tarô da improvisação. Quem sabe o tarô do contato improvisação um dia chega. Ah, eu tô aqui agora pensando num tarô dança e cinema e eu vou estar trabalhando com os arcanos menores juntos. Já tô até desenhando ele todo, mas aí é um jogo de filmagem em tempo real. Então você vai fazendo sorteios e vai construindo um filme em tempo real, sabe? Que legal. Invenções, invenções. Beth, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Só agradecer tanta riqueza, né? Feliz da vida de estar aqui. Ô, Beth, Você falou obrigada. dos seus 25 anos, né? Que você teve contato com o contato de improvisação aos 25 anos, aos 25 anos atrás, né? E eu estou muito feliz também que eu participei, estive no contato na celebração dos 25 anos, né? E agora celebrando 50. Foi lá que Pois é. conheci Camilo, nos 25 anos. E é muito rico o teu trabalho. Gratidão por você apresentar. Estava aqui encantada. Poxa, muito obrigada. E muito bom também poder trocar, né? Assim, eu acho que essa possibilidade mesmo da gente. Tô doida para ir por aí. Tenho muitos orientandos daí também. Edson é um deles, o Edson Bezerra. Joana não é minha orientanda, Joana Miranda, mas Joana também tem sido uma pessoa que eu tenho trabalhado bastante aqui nos mestrados, né? E eu tenho um carinho muito especial, assim, por essa história mesmo, né? Então, assim, eu falo desse livro do Diego porque, assim, poxa, cada trecho que eu leio do livro, assim, eu tenho cheiros, eu tenho imagens, né? Eu tenho sensações corporais todo o tempo, assim, porque
foi um momento assim que a gente estava muito atento a tudo e era tudo muito possível de testar. Continua sendo, né? Mas assim, muito possível de testar. E era aquele desejo, né? De ficar andando para lá e para cá. Então eu fui para São Paulo muitas vezes, para Brasília muitas vezes, muita gente foi para Minas também. Levei meus amigos todos para lá. Camilo foi dessas vezes ali para Cataguases, que era um interiorzão de Minas, onde eu fiquei muitos anos também. Mas é isso, né? Eu agora também, em 2019, isso eu não falei na nossa conversa, eu fui lá em Vermont, encontrei Steve agora, final de 19, né? E assim, eu esperei 25 anos, né? Porque desde que eu tinha conhecido o Contato, eu queria ir lá onde ele estava, eu queria ir lá naquele estúdio, né? E foi muito incrível poder estar lá e ele trazer para a gente um relato, né? Que ele anda dormindo muito porque quando ele sonha, ele dança exatamente como ele dançava no começo do Contato. Então, essa estratégia de dormir para sonhar e seguir dançando muito. Então, foi também bastante importante esse momento e e eu lembro dele me perguntando assim, valeu a pena esperar 25 anos para chegar aqui? Eu falei, valeu muito a pena tá ali, né? Também nessa materialização de tudo que a gente escutava, lia, seguia, testava, né? E aí é bastante emocionante também trazer esse universo aí para os estudantes hoje, né? Eu acho, assim. E aí é ver esse mesmo encanto reacontecendo, sabe? O encanto por dançar, o contato, assim, essa descoberta, né? Por isso que a gente está fazendo esse documentário também, porque é ver essa semente, né? Reconfigurando, né? E acho que isso é infinito mesmo, assim, porque também acho importante a gente lembrar que o Steve nunca patenteou o contato, né? Mas a gente sempre soube que ele que tinha criado e a gente sempre sabe quando é que aquilo ali é contato e improvisação, né? Então a gente sabe sempre reconhecer, olhando, observando e movendo que a gente está em contato e improvisação, né? Que é um estado. Ontem, ouvindo vocês, ontem a gente teve uma palestra do Camilo Vacalebre, presencial, lá dentro do evento, lá na UNB. Na UNB não, no IFB. O Camilo está aqui. E ele apresentou justamente uma pergunta, né? CI 50. Então, ele apresentou uma pesquisa mostrando como é que várias práticas de contato e improvisação já estavam presentes antes do próprio Steve ou do grupo que estava com ele nomearem uma prática inovadora, né? Como é que tem vários protagonistas nessa história. Então, é interessante ouvir os aspectos, as trajetórias e essa questão do Camilo aí. Ontem a discussão foi acalorada sobre esse assunto, por isso que eu coloquei aqui. Camilo está escrevendo aí no chat sobre a criação, protagonismo de uns e de outros. Olha, nós temos três... Diga, Dani. Não, é porque é isso, né? É dizer o que é criar, né? Porque também eu acho que eu crio contato improvisação, assim, acho que você cria, Camilo, também, entende? Assim, eu acho que tem aí um modo de entender, um modo principalmente de sentir, um modo de responsabilidade, de respeito, de entendimento do próprio corpo, do corpo do outro, que nos dá esse chão ou essa falta de chão, esse lugar para cair. E aí esse lugar para cair, cada um vai organizando o seu, né? E aí eu acho que isso talvez a gente chama de criou aquele lugar que a gente conhece, né? E a gente tem que ir mais profundamente. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem o que vai criando, que vai criando, que vai criando, também não é nessa ideia expandida. Mas, com certeza, que também, assim, quando eu fico trazendo essas relações, né, do contato com o próprio cinema, com a própria câmera, eu lembro também de um momento que a própria Lisa, ela para de dançar o contato e ela vai para a câmera, né? Que é aquele começo da câmera, daquela
trackback lá, aquela câmera que sai de uma câmera de cinema para uma câmera que as pessoas têm mais acesso, conseguem ter, e aí ela fala que ela para de dançar e ela começa a olhar as danças pela câmera e começa a estabelecer também, aí que nasce também o tuning score, né? Então, assim, como é que essas relações vão se dando? E também como é que Steve também não está muito preocupado com isso, que depois eu lembro em São Paulo, acho que vocês lembram, lá em 2006 ele vai dançar lá no Sesc, e aí dizem, porque agora vai ser uma apresentação do Steve Paxton com Lisa Nelson de contato e improvisação. Aí passa um pouco, vem uma correção, assim. Os dois artistas estão querendo dizer que o que eles vão apresentar não é contato e improvisação, porque Steve já não estava nem mais trabalhando com contato, já era material para coluna, já era outro interesse, né? E já era uma outra configuração. Então, esse desapego também, né? Isso pode ser também um pouco de romantismo, mas eu gosto desse desapego dessa forma, assim. Fala, Camilo. Falou não. Não, eu acho interessante. Oh, bom dia, bom te ver, obrigado, pela sua trajetória, pela sua capacidade, pela sua habilidade, talento e tudo o que você está fazendo para a dança. Mas interessante, você falou mesmo, respeito e carinho. Tem uma tese de uma artista performer acadêmica grega, não estou lembrando o nome, que escreveu, então, a tese de doutorado dela é sobre o trabalho da Imone Rainer, ok? E ela faz também, sai com um trabalho artístico, no que ela intitula Sem Respeito, mas com Carinho. Tá? Então, sim, mas é para pensar, é para não confundir as coisas, porque respeito é uma coisa e carinho é outra. Romantismo, você mesmo falou de romantismo. Então, assim, eu acho que é uma noção, vou falar straight, dizer que Steve Paxton criou contato improvisação, eu considero essa uma fake news. É uma fake news. Vamos dizer assim, eu acho que realmente como acadêmicos e também historiadores no devir da história, tá? A gente não pode continuar dizendo o pai, sabe, dar a paternidade de uma coisa que não tem paternidade, mas que tem só espermatozoos e sabe, sabe, tem quase autocriada, se desenvolveu no tempo. E aí alguém sistematizar ou sabe organizar ou juntar é diferente de criar uma coisa. Estava conversando hoje pela manhã com a Mariângela. Será que o que foi criado foi uma tribo, uma marca, sendo que há mais de 10 anos estavam sendo feitos exercícios de contato e improvisação ou contact improvisations, improvisações em contato. Será que, então, é muito romântico também, é uma visão um pouco romântica também dizer, sabe, vanagloriar essa pessoa por ter escolhido, inclusive que não foi só ele que escolheu não patentear, mas nem podia patentear, porque o nome já existia. Então, vamos ver as coisas, vamos fuçar mais na história para também dar informações menos romantizadas. Esse é meu ponto de vista em relação a isso. Adorando, não gosto, mas respeitando e tendo carinho pelo Steve, obviamente, e muito agradecimento. Eu acho que é uma boa coisa para escrever para ele e perguntar. Acho que eu vou fazer isso. Faz. Sobre essas questões, porque assim, eu sempre fiquei pensando por que ele
realmente não... Porque era um momento que eles estavam ali organizando várias coisas. A própria Contact Quarterly nos mostra isso, né? Que eles estavam ali organizando vários estudos de cada um e como é que se juntavam, davam nomes para as coisas, né? E até hoje é assim, né? Que vai se dando. Como é que eu preciso chamar de uma outra coisa? Assim, eu estive muito dentro disso, assim. É preciso chamar de uma outra coisa esse tipo de dramaturgia que eu construo em tempo real, vai chamar não sei o que lá, ou dramaturgia dá conta? Para mim, dava conta, não precisava inventar um novo termo, era um outro jeito de pensar dramaturgia, mas dava conta falar dramaturgia da improvisação cênica em tempo real, né? Então, assim, eu acho interessante isso, nessa coisa mesmo de concatenar as histórias, porque tem fontes que vão trazer uma coisa para a gente, tem outras fontes que vão trazer outras coisas, e como improvisar e escolher, né? A gente também vai escolhendo um pouco desse chão que a gente vai traçando e que a gente vai chamando como verdade provisória. Acho que a gente está num momento de algumas verdades provisórias e a gente pode ir em busca de outras verdades provisórias, né? Talvez. Esse assunto né? Ontem a gente conversou bastante, né, Camila? Enfim, vamos continuar nessa conversa. Tem muitas coisas ainda inexploradas aí para a gente poder se aprofundar. Depois a gente entrou também numa história, depois que acabou a palestra, sobre pequena dança, né, da genialidade dessa inovação que ele propôs no contexto da dança, quem fazia isso antes já dele. Enfim, estamos aí nessa história de futucar na história. A gente vai terminar por agora, gente. Já são 12h35. Tem outras coisas acontecendo ainda hoje no evento, atividades presenciais à tarde, o relançamento do livro e o lançamento do livro da Marília Veloso, que é A Dança na Política Nacional das Artes, que acabou de lançar. Eu fiz a editoração, foi um trabalho longo e exaustivo, mas estamos lá. E temos a Jam, de comemoração aos 50 anos do contato aqui em Brasília, de 8 às 10, lá no IFB. Obrigado, Ai, que Daniela. delícia, queria estar aí. Ai, seria bom. Né? Mas em Vamos... breve chegarei, viu? Já Que já estou bom. aí nessas terras também. Eu também quero agradecer imensamente. Foi muito bom estar aqui e poder partilhar. Pena que é tão rapidinho, falei que ia falar menos para ouvir mais, mas falei muito. Mas a gente Foi encontra ótimo, a mais. gente gostou muito de ouvir tudo que você trouxe para a gente. Em Muito breve vamos obrigada. querer ver também. Tá Obrigado, bom. Dani. Ah, eu vou Beijo. colocar aqui, ó, o site Corpo Lumen e o YouTube Corpo Lumen também, que lá tem muitas dessas coisas que eu Ah, tá. trouxe, as experimentações, tudo tá lá. Fala pra gente o nome, que quem estiver ouvindo a gravação não vai poder ter acesso ao chat. Mas se você puder falar aqui Então é primeiro. www.corpolumen.com, Corpo Lumen todo junto, né? Com N, Corpo Lumen, com N no final. E o YouTube também Corpo Lumen, tá? Ótimo. Lá vocês Obrigado. acham tudo. Tá bem. Beijo.